Olá! Hoje vamos falar sobre o uso de madeiras para a construção civil. Eu me chamo Nadiele Oliveira e estou representando minha equipe, que é também composta por Flávia Alves e Vitória Gomes. O presente trabalho foi orientado pelo professor Dário Lisboa. Este é o nosso sumário, mostrando os pontos abordados no presente trabalho. A madeira acompanha o desenvolvimento da sociedade humana desde as primeiras civilizações. O homem aprendeu a manipulação primária da madeira e evoluiu os métodos de manejo até conseguir chegar às atuais tecnologias, que permitem realizar projetos cada vez mais complexos. Os primeiros indícios de construção com madeira foram observados na China, há cerca de 1000 anos. Posteriormente, os japoneses aperfeiçoaram algumas técnicas. Mais tarde, os europeus se destacaram na produção de novas técnicas de construção usando a madeira. Para uma madeira ser usada na construção civil, ela precisa ter uma boa forma, alto incremento em diâmetro, grã linear, baixa tendência a rachamento, baixas contrações e resistência mecânica adequada ao seu uso. Outro ponto a se analisar são as características de trabalhabilidade e de decoratividade da madeira. Algumas das espécies que são utilizadas são a peroba rosa, que pode ser usada em estruturas internas ou estruturas externas, como por exemplo em vigas, o rosadinho, que pode ser utilizado para vigas, caibros e tábuas, a itaúba, que é usada em vigas, caibros, ripas, dentre outros, o angico preto, que é utilizado para a construção de estruturas externas, como estacas, esteios, postes, mourões, madeiramento de corrais, dentre outros, e o eucalipto, que é utilizado em vigas, caibros, colunas, etc. Além disso, o eucalipto é muito utilizado na fabricação de móveis para uso residencial e comercial. O forro vai além da funcionalidade de isolamento térmico acústico, ele tem também caráter estético. A madeira é um material de alta resistência e durabilidade, e isso faz com que o forro tenha longa vida útil, e sua ampla gama de opções é uma vantagem, já que permite aliar estética e custo. Para os forros e painéis, as madeiras mais utilizadas são a macaúba, o louro, o marfim, o pau amarelo e o mogno. Todavia, também são utilizadas o pinus, que é uma das mais conhecidas, e tem como principal característica o excelente custo-benefício. É uma madeira de reflorestamento e tem como coloração clara e com nós de madeira aparente. O angelim, que é caracterizado por sua coloração clara, que tende para o marrom suave. O eucalipto, que é uma madeira típica de reflorestamento e muito difundida entre os projetos para forro de madeira. O cedrinho, que tem como característica a coloração levemente avermelhada. O ipê, que é uma madeira bastante indicada para projetos. A embuia, que tem tonalidade que varia de um marrom claro até uma versão mais escura. E o cumaru, que é uma das opções de forro de tonalidade natural mais clara. A madeira para piso precisa ser resistente para suportar o trânsito de pessoas. Neste caso, são geralmente empregados a peroba rosa, o angico preto, a aroeira, a macacaúba, o pau amarelo e o pau d'arco. Outras que podem ser utilizadas são o ipê, que tem como principal característica a resistência. É uma madeira muito pesada e dura, com alta resistência mecânica e baixa retratibilidade volumétrica. É resistente ao ataque de insetos e ao apodrecimento. A sucupira, que naturalmente possui uma grande resistência a fungos e cupins, tem boa resistência e durabilidade. O jatobá, que é pesado, resistente a cupins e forte, sendo altamente resistente e de boa durabilidade. O cumaru, que é de difícil processamento mecânico, porém é altamente resistente e tem boa durabilidade. A cerca de madeira geralmente é utilizada como uma proteção para jardins e também em volta de casas. As cercas comumente são utilizadas para a divisão de terras em fazendas e sítios. A cerca de madeira para jardins tem estilo clássico das tradicionais cerquinhas em madeira e traz ripas de madeira com pontas arredondadas espaçadas entre si. A cerca de madeira rústica é feita com pequenos pedaços roliços de madeira, completando o estilo e mantendo a parte de baixo da cerca mais fechada. Existem diversos tipos de cercas feitas de madeiras, e as citadas são só um pequeno exemplo das variedades existentes. Estas imagens são os exemplos de alguns tipos de cerca de madeira.
As madeiras que podem ser utilizadas para esses tipos de construções podem ser o eucalipto, que é altamente resistente e totalmente preservado contra os ataques de insetos, cupins, brocas ou fungos de apodrecimento. A aroeira, que é extremamente densa, muito durável, sendo considerada a madeira brasileira mais resistente às intempéries. E o roxim, que é resistente às pragas e umidade, possui alta densidade e força. A imagem é um exemplo de um coxo para porcos. Por sua qualidade e durabilidade, a madeira é um dos materiais mais requisitados para janelas e portas. Os tipos de madeiras que podem ser utilizados para a construção de portas e janelas são o cedro, a peroba, a itaúba, o angelim, o ipê, a teca e o tauari. De acordo com o engenheiro civil Penteado, as medidas mais comuns das madeiras utilizadas são de 72 ou 82 centímetros de largura e 2 metros e 10 centímetros de altura. Todavia, há medidas mais estreitas e mais largas. As madeiras mais utilizadas para a construção de móveis são o mogno, que possui alta estabilidade, durabilidade e é fácil de ser trabalhado. O mogno também é bastante resistente à ação de fungos e cupins. A itaúba, que é altamente resistente ao ataque de organismos. O cumaru, que é a melhor madeira para móveis no quesito resistência. O carvalho branco, que é uma madeira dura e de boa durabilidade. Apesar da sua rigidez, é considerada fácil de ser trabalhada, mas de difícil secagem. O cedro, que é uma madeira versátil, fácil de serrar, lixar e parafusar, o que também facilita o processo de montagem. E o pinho, que assim como o cumaru, tem aspecto rústico e é um material resistente. Qualquer tipo de madeira para andaime precisa ser extremamente resistente e de altíssima qualidade. Apesar de serem estruturas temporárias, os andaimes são utilizados principalmente por profissionais que trabalham na área de construção civil. Por isso, a escolha adequada da madeira para andaimes é fundamentalmente importante para evitar acidentes. Os pranchões ou plataformas dos andaimes deverão ter espessura mínima de 1 polegada e largura de 30 centímetros. Algumas madeiras que podem ser utilizadas para a construção de andaimes são o pinus, o cumaru e o eucalipto. As florestas nativas não têm capacidade para suprir as grandes demandas de madeira. Devido a isto, é importante plantar novas espécies florestais. As características das florestas nativas para a produção de madeira são baixa produtividade, muitas espécies que não são interessantes para o setor, como pode ser visto na imagem à esquerda, grandes distâncias até o mercado, pouco ou nenhuma tecnologia aplicada, difícil aproveitamento de resíduos, infraestrutura deficiente, dentre outros problemas. Já as florestas plantadas possuem alta produtividade, uniformidade de espécies, como pode ser visto na imagem à direita, uso energético de resíduos, escala industrial, grandes volumes por hectare, rotações relativamente curtas, melhor infraestrutura e média ou alta tecnologia aplicada. Dentre as espécies plantadas no Brasil, podemos citar o eucalipto, o mogno africano, a teca, o ipê e o pinus. O processo de preparação da madeira para uso na construção civil requer algumas etapas essenciais, como pode ser visto na imagem. Primeiro, ocorre a extração da matéria-prima, isto é, as árvores são cortadas e retiradas da floresta. Em seguida, elas são estocadas e depois os troncos com maior potencial para uso serão separados. Após essas etapas, os troncos serão descascados, com o auxílio de máquinas para ficar com um aspecto liso e uniforme. Em seguida, a madeira será cortada no formato de retângulo ou de outra forma conforme interesse de venda. Depois, passarão pelo processo de refinamento e classificação. Em seguida, passarão pelo processo de secagem, com o intuito de evitar a podridão da madeira, o acúmulo de mofo, dentre outros problemas. Depois, serão classificadas e separadas de acordo com o comprimento e a qualidade da madeira. Em seguida, serão embaladas e estocadas, estando prontas para a comercialização. Nas imagens, pode-se observar homens trabalhando na etapa de descascamento do tronco.
Na imagem, pode-se ver as madeiras prontas para comercialização após ter passado por todo o processo descrito anteriormente. Nessa imagem, pode-se observar o processo de preparação da madeira para a confecção de móveis. Suas etapas são bastante semelhantes às etapas do processo anterior, diferindo apenas no destino final do produto. Aqui temos um quadro que mostra os tipos de peças e suas dimensões. Como podem ver, existem muitas dimensões de vigas, caibros, ripas, pontaletes, tábuas e assim por diante. Vamos deixar esse quadro disponível no documento PDF juntamente com as referências usadas no trabalho e os links de vídeo sobre o assunto, que será disponibilizado no Google Sala de Aula. A utilização de madeiras para a construção tem se tornado uma polêmica ambiental, pois seu uso tem sido relacionado com o desmatamento das florestas. Desse modo, surge a dúvida se a extração de madeiras destinadas à construção civil é uma das vilãs do desmatamento. De acordo com Verdelli, 2017, muitas pessoas acham que usar madeira acaba com a floresta, mas na verdade, usar a madeira ajuda a preservar a floresta, porque o madeireiro sabe que a madeira traz o retorno financeiro, por isso ele preserva o que tem, tendo como exemplo a Finlândia, que possui 8% do mercado mundial de madeira e ainda tem 80% de suas florestas originais. Contudo, é importante ressaltar que a extração ilegal ainda é dominante no Brasil, acarretando a destruição de florestas nativas e suas áreas verdes, estimulando assim problemas futuros para a sociedade, como enchentes, alagamentos e poluição do ar. Somente no estado do Mato Grosso, que é um dos maiores produtores, o setor madeireiro movimenta cerca de R$ 1,5 bilhão anualmente. O setor também é apontado como sendo responsável pela geração direta de emprego e renda nas áreas urbanas e nas áreas rurais de diversos municípios do Brasil. É importante ressaltar que as construções de madeira possuem uma estrutura mais leve, que permitem economizar na hora de fazer a fundação da casa, por exemplo, pois não há necessidade de suportar pesos elevados como a estrutura de concreto armado. E também traz vantagens do ponto de vista ambiental e de projeto. Entretanto, custa mais que o concreto armado e requer mão de obra especializada. A estrutura de madeira custa em média 30% a mais que a de concreto armado. Sendo assim, é importante que o responsável pela obra verifique todas as vantagens e as desvantagens de trabalhar com esse material, para que não haja prejuízos no final. Estas são as nossas referências utilizadas para a realização do trabalho. As mesmas ficarão disponíveis num documento PDF no Google Sala de Aula, juntamente com os links sobre o tema. E assim, concluímos o presente trabalho. Caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar sua pergunta no Google Sala de Aula, que iremos responder todas. Espero que tenham gostado, agradecemos pela atenção e até a próxima!